E a Ferroviária é a nova líder do Brasileiro Feminino 2025 ao bater as soberanas do Tricolor Paulista na noite desse sábado por 1-0 com gol de ex, com gol da Micaele. E assim a Ferroviária sobe para 10 pontos, fica sendo líder isolada do campeonato. E o São Paulo cai nas tabelas. Mas nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida, a nossa análise e opinião e os resultados dos outros jogos que aconteceu até aqui, até no final desse jogo de Ferroviária e São Paulo, e também atualização da tabela, beleza? Pois então, meus amigos, bora pro vídeo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais uma edição do Vlog do Frango para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogaço de bola lá na Fonte Luminosa em Araraquara de Ferroviária 1, São Paulo 0, Ferroviária, nova líder. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, por favor, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta. Vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que nós vamos trazer um conteúdo show de bola, por isso você já vai deixar o seu like no começo. Conto com vocês, beleza, gente? Pois bem, galera, a Ferrinha venceu o São Paulo por 1-0 na noite desse sábado na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino nesta quarta rodada. De quebra, encerrou a invencibilidade das soberanas na competição, mais um que pede a invencibilidade. O único gol foi marcado pela ex-Micaele aos 30 minutos do primeiro tempo, em um contragolpe puxado por Milene. Milene, né? As guerreiras grenás não perdem na Fonte há 14 partidas. Estão invictas aí há 14 partidas a Ferrinha. Pois bem, galera, aí como é que a técnica Jéssica de Lima e o Thiago Viana escalaram as suas equipes para este grande duelo? Vamos confirmar, começando com as visitantes, as soberanas do Tricolor Paulista do técnico Thiago Viana, quem entrou em campo. A gente já sabe, nós falamos aqui no pré-jogo que o São Paulo não é nenhuma surpresa. O Thiago Viana tem a coerência de manter a equipe, a mesma equipe. Pois bem, ele veio com a Carlinha, Caldeirão, Kaká, a Dai Silva, Bia Menezes e no meio de campo a Robinha, que não jogou nada hoje, Aline, Milene, Camilinha e Dudinha. No ataque, a Crivellari e a Isa. Ele entrou hoje no 4-3-3, galera. Exatamente. Ele entrou aí no 4-3-3, a formação do São Paulo nessa noite de sábado, certo? Enquanto que a Ferroviária entrou no esquema também de 4-3-3. E como é que a Ferrinha entrou em campo, a técnica Jéssica de Lima, olha só, ela veio com a Luciana, a Luana, Andressa e a Rafa Soares, juntamente com a Nicole, Fátima Dutra, Duda, Micaele e Mariana Santos, Darlene e Milene. Tá aí a escalação dos dois técnicos, tanto a Jéssica de Lima da Ferroviária e do técnico Thiago Viana das Soberanas do Tricolor Paulista. Pois bem, meus amigos, e como é que foi esse primeiro tempo de Ferroviária 1, São Paulo 0? Olha só, Ferroviária e São Paulo alternaram o domínio do jogo na primeira etapa. As soberanas começaram melhores e empurraram as guerreiras grenás para seu campo de defesa, porém falharam na última bola.
Quando a AF subiu suas linhas, começou a dar trabalho e, numa roubada de bola e saída rápida no contragolpe, Milena deixou Robinha no chão. Deixar a Robinha no chão não é muito difícil, né? E rolou para Micaele, que chutou no canto para abrir o placar. As garotas do Tricolor Paulista voltaram a pressionar no fim do primeiro tempo, especialmente em bolas paradas. No escanteio, Bruna ficou com a sobra e acertou a trave. No rebote, Crivellari chutou em cima de Luciana, que fez uma boa defesa. E aí o segundo tempo, olha só, já que o primeiro tempo saiu um gol de contragolpe da Ferrinha e o segundo tempo foi mais paradão. Olha só, a partida perdeu em qualidade técnica e ganhou em duelos físicos. A Ferroviária soube amarrar o jogo e irritou o São Paulo, que ficou preso na marcação afiana. Nos contra-ataques, a equipe Grená quase ampliou, especialmente nos acréscimos em bonita jogada individual da Nath Vedito, que chutou por cima do gol da Carlinha. Pois bem, gente, tá aí o histórico do jogo, mas e agora? Como é que ficou as duas equipes na tabela? Olha só, a Ferroviária chegou aos 10 pontos em 4 jogos. O Cruzeiro também tem 10 pontos, mas leva a pior no saldo. 6 contra 9 das Guerreiras. O São Paulo caiu para a 4ª posição com 7 pontos. E a agenda das duas equipes que volta a jogar nesse meio de semana. Olha só, os dois times jogam na quarta-feira pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. São Paulo entra em campo às 4 da tarde contra o vice-lanterna Sport, lá em Cotia, enquanto a Ferroviária joga às 21 de Brasília contra o 3B da Amazônias em Manaus. Pois bem, Ferroviária com certeza vai vencer esse jogo. Talvez o jogo seja mais complicado pela logística, mas a chance enorme da Ferroviária voltar de lá com uma vitória. São Paulo até pode vencer o Sport, com certeza é o vice-lanterna aí do campeonato e também aí subir nas tabelas. Pois bem, meus amigos, um jogo muito difícil, muito amarrado. No primeiro tempo, o São Paulo um pouco melhor, principalmente no começo do primeiro tempo, mas a Ferroviária muito bem postada na sua defesa. A Ferroviária esperava o São Paulo para tentar ir no contra-ataque. Essa era a lógica do jogo. Estava desenhado o que a Jéssica de Líbia queria fazer. Era chamar o São Paulo para partir nos contra-ataques. São Paulo segurava direitinho os contra-ataques da Ferroviária e foi melhor no jogo no primeiro tempo até o gol, né? Aliás, até a Luciana se machucar lá ou passar mal, né? Aí teve o atendimento dela, esfriou o jogo e aí quando voltou, a Ferroviária voltou melhor e aí fez o gol. Até aí, o São Paulo estava melhor. Aí depois do gol, o time se perdeu um pouco. A Ferroviária voltou a incomodar nos contra-ataques, mas o São Paulo conseguia segurar. E tentando ir para frente, tentando o empate, o São Paulo não conseguia ser efetivo, principalmente nas tomadas de decisões, ou quando chutava errado, certo? Então, esse primeiro tempo, mesmo com 1-0 da Ferroviária, eu achei o São Paulo um pouco melhor. Já no segundo tempo, o jogo ficou muito pesado, certo? A Ferroviária valorizando o 1-0, valorizando até demais, né? Valorizando 1-0. E o São Paulo entrou meio que em desespero, tentando um empate. Thiago Viana fez as suas mudanças. Já devia ter tirado a Robinha já no primeiro tempo, que a Robinha, para mim, foi uma das peças piores do São Paulo no jogo, certo? Mas ele foi tirar já quase da metade do segundo tempo. Mas aí as mudanças não sentiu efeito, o São Paulo ficou meio perdido em campo, meio desequilibrado taticamente, não conseguia chegar ao gol da Ferroviária e ainda corria o risco dos contra-ataques, que a Ferroviária tem grandes jogadoras que puxam contra-ataques, como a Milene, depois entrou a Nath Vedito, tem também a própria Fátima Dutra, que também sabe puxar ali pela lateral, tem a própria Duda, que tem uma grande visão de jogo. Aliás, a Ferrinha é
um celeiro de craques, só tem craques de bola lá, né? Então, foi merecido? Foi merecido, certo? Mas eu acho que o empate seria o mais ideal nesse jogo, que foi um jogo muito parelho, certo? Mas a Ferroviária venceu e teve seus méritos com essa vitória de 1-0 e assim sobe nas tabelas. E agora, como é que ficou? Vamos passar para vocês antes os resultados dos outros jogos que aconteceu até hoje, até nesse sábado, nesse jogo de São Paulo. Começou ontem com a vitória do Flamengo lá na Ilha do Retiro por 2-1 no Sport e voltando hoje a rodada, o Corinthians 1, Palmeiras 2, Palmeiras vencendo o Corinthians de virada. Também o Cruzeiro recebeu o Juventude e venceu por 4-0. O Grêmio recebeu o Bahia e venceu por 1-0. Um jogo difícil aí pro Grêmio, hein? O Fluminense recebeu o Internacional e foi 0-0. E finalmente esse jogo hoje, Ferroviária 1, São Paulo 0. Amanhã teremos Real Brasília contra o Red Bull Bragantino, Instituto 3B e América Mineiro. Olha só a classificação até o oitavo colocado. Olha só, a Ferroviária está em primeiro com 10, o Cruzeiro em segundo, perdendo em saldo de gols, também com 10, Palmeiras em terceiro com 8, São Paulo em quarto com 7º, Corinthians em quinto com 7, o Flamengo em sexto com 7, o Fluminense em sétimo com 7. O Fluminense poderia ter chegado a 9 pontos, ficado em terceiro lugar, mas vacilou com o empate com o Inter. E em oitava posição, o Red Bull Bragantino está com 5 pontos. O Red Bull Bragantino ainda joga aí contra o Real Brasília e se vencer, fica aí na terceira posição, certo? Então é o único time que pode chegar aí entre os 8. O Red Bull Bragantino já está entre os 8 e pode subir. Tá aí, galera, então nossas informações desse jogaço de bola que aconteceu lá na Fonte Luminosa em Araraquara de Ferroviária, líder 1, São Paulo 0. Vamos ficando por aqui, lembrando que nesse domingo nós vamos ter aí a nossa live às 20 horas para a gente debater essa rodada, beleza? Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso e abençoado domingo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!